retornar o meu áudio para escutar, mas agora saiu. Bom, vamos lá, vamos começar aqui com o contexto que é exatamente. Bom, a ideia é que essa é a primeira aula da nossa Masterclass que eu vou lançar em Líder IA, que vai acontecer no dia 7 de junho. Agora foi, né? No dia 7 de junho. E é a primeira aula. Vou fazer uma série de 3 aulas até a gente chegar a essa Masterclass. Teremos outras lives aí também de aquecimento. Na tela aqui a gente já está com a apresentação. Então a gente também vai ter outras lives de aquecimento, assim como essas aulas. Então a gente tem um modelo de aula prática e outras lives para a gente discutir como é que está o mercado para gestão. Essa é a primeira live, e aí vem com esses errinhos acontecem aí. Eu testei tudo antes de começar, mas aí chega, eu me vi ao vivo, aí agora acontece isso. Bom, vamos lá, isso acontece, quem sabe faz ao vivo. Então a ideia é o que a gente vai fazer aqui dentro dessa live. O que eu vou pedir para vocês primeiro? Eu tenho um presente para vocês, que são os materiais que eu vou utilizar aqui na live, então todos os contextos que eu vou utilizar. E aí o que eu peço para vocês? Façam stories, me marca lá nos stories, aí vai acionar uma automação que ela vai pedir a palavra-chave. A palavra-chave eu vou dar no final da live, tá bom? Então tá aqui, a palavra-chave eu vou dar no final. O que a gente tem em relação a IA? A maioria dos gestores utiliza a IA errado porque ela acaba só abrindo o chat GPT ou Claude, por exemplo, e aí tem um sobrenome, né? Claude ou Claude, em inglês seria Claude, mas como somos brasileiros, podemos falar como nós lemos. Isso eu aprendi com o meu orientador de mestrado, quando eu fiquei com algumas dúvidas sobre algumas palavras, como é que eu diria, ele falou, cara, é como você lê, e é assim que a banca trabalha. Então, vamos lá. Abre e pergunta como se fosse o Google, faz uma pergunta aberta. A inteligência artificial, ela trabalha com contexto de conhecimento que ela tem até determinado período que ela foi treinada. Digita uma pergunta e aí recebe uma resposta e já fecha, dá como verdadeira, ou fala que a IA não conseguiu dar uma boa resposta. Quando dá um contexto, né, que explica qual é o contexto atual, dá um contexto toda vez que precisa utilizar a inteligência artificial, e se não dá o contexto, a resposta não é de qualidade. Usa para tarefas, nunca para tomar decisão, e aí o resultado que continua no operacional, o gestor, e é só mais uma ferramenta a mais. Acaba que não utiliza não utiliza ela como uma ferramenta estratégica. E aí o cloud hoje tem sido uma ferramenta que tem ganhado grande espaço. Não digo que o chat GPT perdeu espaço, porque eu, por exemplo, utilizo o chat GPT, o Gemini e o Cloud. Mas o Cloud hoje é a principal ferramenta de inteligência artificial, que já não é mais um diferencial. Eu não encaro conhecer inteligência artificial e principalmente o Cloud como um diferencial de liderança. Ele já está se tornando commodity e todo líder tem que aprender a utilizar. Então, a ferramenta tem um raciocínio longo, tem um contexto persistente, que ele tem uma memória, então a partir do que ele conhece sobre suas iterações, né? A partir das iterações que você tem com ele gera um conhecimento, ele vai salvando na memória e todo aquele contexto é utilizado para dar uma resposta. Mas mesmo com esse contexto persistente, você não tem a garantia de uma boa resposta, porque toda vez você não existe garantia de que ele vai utilizar o contexto ideal para isso. Então, por isso que a gente vai criar todos os arquivos de contexto aqui. Ele é seguro, porque ele tem uma política de privacidade muito clara e fala que seus dados não treinam o modelo. Então, por isso que eu confio muito em utilizar o cloud para colocar informações que são mais sensíveis, vamos dizer assim, né? Mas você também precisa se atentar ao contexto de política de dados da organização que você trabalha. No meu caso específico, eu utilizo para várias atividades e eu coloco aqui o que for possível para dar conhecimento para ele suficiente. Vamos lá. Ele tem 3 modelos, o modelo chat, o modelo cowork e o modelo coach. Esses 3 modelos eles estão disponíveis na versão desktop do cloud. Então, você instala o sistema no seu computador. Lá na web só tem o chat. Uma pergunta que eu recebo muito é em relação ao uso de ferramentas como a Adapta, né? Tem muita gente que tem a Adapta como ferramenta e
e utiliza bastante, mas ela só tem essa ferramenta chat. Ela não tem a possibilidade de fazer, por exemplo, de utilizar o Cowork, que é muito, que é muito útil. É muito útil. Eu vou fazer uma demonstração aqui bem rápida para você como utilizar o Cowork. Mas ele não tem essa funcionalidade. E principalmente não tem o code. A gente vai passar rapidamente pelo chat e também pelo Cowork. Eu vou mostrar aqui uma aplicação prática do Cowork. E o que no geral a gente vai trabalhar é no chat. Dentro do Cloud, eles têm os modelos, né? Que são o Sonnet, o Ops, Sonnet Ops e o Haiku, que é o modelo mais antigo. Para você usar no dia a dia, o Sonnet serve muito bem para e-mails, pautas, análises rápidas, priorizações. Quando você precisa fazer análises mais complexas, tomada de decisão e documentos longos para analisar, o ideal é utilizar o Cloud Ops. Ele tem uma ferramenta, ele é um modelo que é mais lento, mas também o que é mais importante, ele consome token. Eu acabei não comentando sobre isso. Como inteligência artificial já é visto como commodity para o gestor, você tem uma assinatura de uma ferramenta como o Cloud ou como o ChatGPT já também se torna essencial. A versão gratuita do Cloud dá para fazer muita coisa na parte do chat, mas tem um contexto, ele tem uma quantidade de uso de tokens limitadas. Então, por exemplo, quando a conversa fica muito longa, ela acaba consumindo mais tokens. E o Cloud tem essa característica. Conversas muito longas, ele tem que ler todo o histórico de conversas e isso tudo consome muito token. O Ops, que é um modelo mais complexo, aí ele gasta muito token, principalmente para você utilizar ele. Ter uma assinatura paga é essencial. Agora não me lembro de cabeça se ele tem na versão de assinatura gratuita, mas no seu contexto do dia a dia, o Sonnet 4.6 ele é o suficiente para a maioria das situações que você vai utilizar, o que a gente vai trabalhar aqui. E o que são os tokens, né? Os tão falados tokens é o que gera muita dúvida. Ele não lê as palavras, ele na verdade ele processa o que são esses tokens e isso muda a forma como você trabalha com o prompt, porque, por exemplo, a depender do arquivo que você escolhe anexar na hora que você está gerando algo, faz diferença para a quantidade de consumo de token. Então, por exemplo, você anexar um ponto PDF, o consumo de tokens é muito alto. Então, todos os arquivos de contexto que eu vou passar aqui para vocês é em ponto .md. Não precisa se preocupar o que é ponto .md, mas esse arquivo, todo editor de texto consegue abrir, você vai colocar lá todas as suas informações de contexto e é ele que o Cloud vai utilizar para a atividade que a gente vai fazer aqui. Porque a ideia não é mostrar na prática um estudo de caso para vocês, não é simplesmente falar aqui da apresentação. Eu vou mostrar aqui o estudo de caso para vocês e os exemplos de como você pode utilizar. Então, um token ele tem 3/4 de uma palavra em inglês, e aqui está um exemplo de liderança estratégica com o IA, a quantidade de tokens que ele utilizaria só para ler essa mensagem. O contexto do Ops ele tem uma janela de contexto maior, então ele consegue ler mais tokens para o processo de tomada de decisão, e quanto mais contexto ele tiver, melhor vão ser as respostas. Agora, assim, na prática, o que eu tenho visto, quando você tem um chat muito longo, que o contexto é muito grande, existe uma possibilidade maior da IA alucinar. E o que é alucinar? Ela dá uma resposta fora do que é esperado e às vezes é de fato alucinar no sentido de falar uma coisa maluca. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece com frequência comigo. Às vezes você está com o chat GPT, eu peço para ele gerar uma imagem. Esse dia eu estava gerando uma imagem que era um card com texto. Ele gerou uma imagem de uma mulher na praia com um cachorro. Assim, totalmente aleatório. E aí eu até perguntei de onde você arrumou, de onde você gerou essa imagem, qual foi a ideia de você gerar essa imagem. Aí ele passou rapidamente, não, aconteceu aqui uma falha e eu entrei em outro contexto, ele explicou para mim um pouco lá do que tinha acontecido. Bom, as abas que você precisa conhecer no Cloud é o Chats, que é as conversas normais, os projetos, as instruções do projeto e os arquivos do projeto. Eu vou abrir agora, eu vou trazer para a parte prática, que é mostrar aqui o meu Cloud, para a gente trabalhar no projeto. Então ele está aqui, deixa eu reiniciar a parte de criação do projeto. Eu vou criar aqui estudo de caso da aula, né?
na live. Aí você coloca alguma coisa que eu vou colocar só estudo de caso. E aí você cria o projeto. O projeto está aqui só para a gente repassar. Projetos, você cria um novo projeto. E aqui vai ser o que eu vou utilizar de estudo de caso. Ele está na parte de chat. Daqui a pouco eu mostro também um pouco do cowork. Então o que é a ideia aqui? Dentro do estudo, qual é o objetivo de criar um projeto? Quando você está utilizando o Claude ou o ChatGPT somente no chat, toda vez você precisa dar contexto, é o que eu falei lá no início. Toda vez você precisa explicar por quê, porque senão você vai acabar recebendo resposta genérica. Às vezes ele busca te dar uma resposta mesmo sem conhecer contexto, então a resposta vem genérica. A ideia aqui é que você implemente um projeto somente para sua gestão e tudo que você vai fazer de trabalho, você utiliza esse projeto porque ele já tem informações suficientes ali para tratar o que você precisa. E até eu vou mostrar para vocês rapidamente a diferença entre um prompt com contexto e um sem contexto, porque a ideia é, quando você tem contexto, você não precisa repetir todas as atividades. Então, eu vou colocar aqui um modelo de instruções. Uma dica bem legal aqui que eu vou dar para vocês também, e eu vou colocar aqui no chat um link para vocês buscarem a ferramenta. Eu vou fazer isso logo para eu não me esquecer, que é uma ferramenta para fazer para você falar ao invés de digitar toda vez que você for interagir com a inteligência artificial. Para mim foi assim, uma das melhores. Vou colocar no chat aqui. Guardem aí. Mas é uma ferramenta muito útil para digitar. Então, falar ao invés de digitar. Esse projeto vai ser apenas para o estudo de caso da aula. Não considerar nesse projeto nenhuma informação externa a ele. Eu coloquei essa como primeira instrução para ele não pegar nada do meu contexto, do que eu utilizo, né, no dia a dia do Claude, como referência aqui. Então, lembrando, vocês façam lá o Stories, me marquem, vai receber uma mensagem automática. No final da live, eu vou mandar aqui, falar para vocês a palavra-chave, e aí vocês respondem lá essa mensagem com a palavra-chave e eu vou mandar o link com todos esses arquivos aqui da aula. Porque você não precisa criar do zero um contexto, as instruções do seu projeto. Então tá aqui quais são as instruções do projeto. Eu vou copiar e colar aqui e a gente passa rapidamente sobre sobre o que são essas instruções. Então, você está criando aqui um projeto em que ele é um assistente de liderança e operações. Eu vou colocar aqui um caso fictício, né, um estudo de caso fictício. E aí ele tem alguns arquivos que ele deve considerar. Então, são os arquivos .md que eu falei, que é o contexto da liderança, e aí ele explica qual é o contexto da liderança, alguns modelos de documento, do que eu vou mostrar aqui, que é o modelo de pauta de reunião, modelo de ata e o modelo de apresentação, que são importantes, e alguns outros contextos que podem existir. Esse daqui eu não trouxe modelos desses contextos, porque a gente não vai fazer agora no estudo de caso, mas também eu já deixei aqui disponível na instrução para você entender que é possível você também criar esses contextos para adicionar informação aqui ao seu projeto. Então, coloquei instruções, como ele deve analisar os dados e relatórios, como ele deve se comportar no geral, e aqui também é muito importante, coloquei para nunca usar jargão de consultoria para não tornar nada complexo, não repetir o que... Isso aqui é, assim, para mim, é muito útil, que é não repetir o que eu disse antes de responder, porque muitas vezes você não coloca essa instrução de maneira clara, a inteligência artificial acaba que só repete o que você falou. E aí também deixar claro que é sempre em português e salva aqui as instruções. No modelo dos arquivos que você vai receber tem essas instruções e como você deve preencher. Também vai ter um arquivo que orienta todo o preenchimento de todos os documentos que a gente vai utilizar aqui. Então, vou abrir aqui nos arquivos cada um dos contextos que a gente precisa. Eu já criei aqui previamente os contextos.
Então, estou subindo os contextos, vou abrir rapidamente aqui o que cada um desses contextos tem, para você entender. Você consegue abrir esse arquivo em qualquer editor de texto. Então, o primeiro deles aqui são as instruções. Cadê? Contexto de liderança. O primeiro contexto aqui é o de liderança para o nosso estudo de caso. Então, a gente vai utilizar aqui o nome fictício Mariana Fontes, que é diretora de operações na empresa. É uma rede de varejo omnichannel, de moda feminina e acessórios. A empresa tem 280 funcionários, 4 lojas físicas, mais o e-commerce que é nacional, e tem um faturamento anual aí em torno de 18 milhões. Ela está no cargo há 1 ano e 4 meses, e aí ela se reporta diretamente ao CEO Bruno Alves. A gente coloca todo esse contexto aqui. Qual é o time dela, né? Então deixei claro qual é o time. Carla Menezes, Diego, coloca cada uma das pessoas que fazem parte do time, qual é o cargo dele e algumas informações sobre essa pessoa. Como é a rotina de trabalho, alinhamento semanal com o time, toda segunda-feira, 1 hora, tem o one-on-one individual, quinzenal com cada membro do time, review mensal com o CEO, e ferramentas que utiliza é o TOTS, o ERP, o Shopify para a parte de e-commerce e o Google Planilhas. Aqui a ideia é que você configure para o seu contexto. Você vai ter o modelo e no modelo vai estar especificando como você deve responder, você coloca no seu modelo. Então, qual é a situação atual para considerar aqui qual é o momento nas análises que serão necessários para considerar na análise. Eu coloquei alguns outros aqui. O contexto da empresa, quem é a empresa, ela é uma rede de varejo, quais são os canais de venda, qual é o faturamento, sazonalidade, que é importante, picos de venda em novembro, coisas do tipo que você precisa colocar. No arquivo que você vai receber tem todas as orientações para você colocar para a sua área. Qual que é a concorrência direta, também muito importante, quando você vai precisar fazer alguma pesquisa, você ter essas informações de concorrentes é muito relevante. Qual é o momento atual da empresa? Então, está aqui com expansão em andamento. Quais são as ferramentas que a empresa tem? Então, nós temos aqui todas elas. Qual o modelo de apresentação aqui? Eu criei também um modelo de ata, porque a gente vai gerar uma ata de reunião. Então, o que precisa ter na ata? Cabeçalho, objetivo da reunião, resumo da discussão, decisões tomadas, próximos passos, pontos abertos e próxima reunião. Tem também aqui o modelo de pauta, né? Antes da reunião, o que precisa ter para a gente poder colocar os nossos briefs, e você vai entender a diferença de ter um contexto mais específico na hora de geração de um prompt. E o modelo de apresentação também para pedir para gerar as apresentações. Essa apresentação que eu mostrei aqui para vocês foi feita inclusive com o Claude. E aí você consegue especificar qual é o visual da ferramenta. Por exemplo, isso aqui eu estou usando todo o visual da minha marca, do meu guia da marca. Então eu gerei ele em .html, é um modelo de apresentação que você consegue abrir visualmente, fica muito bom, mas também dá para gerar PPTX depois. Consegue gerar no modelo pro PowerPoint. E aqui, só para especificar, tá aqui o principal exemplo quando você monta o projeto. Eu montei o projeto, subi os arquivos, né? Então eu coloquei que passei as instruções, é um assistente de liderança e operações, quais arquivos que ele precisa, mas aqui muito importante, né? Qual é a diferença de um prompt quando você tem projeto, coloca isso num projeto, e quando não está com um projeto. Então, quando você não tem um projeto, toda vez você precisa dizer qual é o contexto. Sou gerente de TI, lidero 6 pessoas, setor financeiro. Não. Quando você está utilizando o projeto, que o contexto já está cadastrado, que são esses arquivos que a gente subiu, você vai precisar, analise minha semana abaixo e me diz o que está deslocado. Você não precisa dar nenhum contexto anterior. Essa é uma diferença que economiza muito em tempo para você fazer suas atividades. Então, em 10 segundos, ele já sabe ali o que você precisa, quem você é e para que você está utilizando aquela ferramenta. Então, uma vez configurado no projeto, você nunca mais vai precisar fazer. E aí, qual é a anatomia de um prompt de qualidade? Ele tem qual é o contexto, qual é a tarefa que a ferramenta vai utilizar, qual é o formato de saída esperado e quais são as restrições daquele projeto. Um prompt fraco versus um prompt que funciona.
Um prompt fraco, que eu falei que normalmente os líderes utilizam só, faz uma pergunta direta como se fosse o Google, ou pede alguma coisa como se fosse o Google, e não dá um contexto maior para a inteligência artificial. Me ajuda a organizar a minha semana. Agora, quando você tem um prompt que funciona, sou gerente de TI de 6 pessoas, qual é a tarefa? Analise minha semana abaixo, coloco o formato, uma tabela, o porquê e as restrições. Então vamos trabalhar aqui no nosso exemplo prático. Eu criei uma base de dados com com os dados de venda desse nosso estudo de caso. Então vou abrir aqui um novo chat e a gente vai colocar aqui como exemplo. Normalmente, quando você tem um sistema, você extrai dados do sistema e ele extrai os dados de forma bruta. Normalmente, um ponto CSV, às vezes ele extrai também no formato de planilhas, do Excel, mas aqui eu separei um CSV. E aí, nesse CSV, ele está aqui com todos os pedidos feitos de janeiro a abril por essa empresa fictícia no nosso estudo de caso. Então tem aqui o sistema, deu todas as informações, qual foi o produto, qual a categoria, qual foi o canal de vendas. Então, como a gente tem lá no nosso contexto e-commerce, loja física em São Paulo, qual é o preço do produto, se utilizou algum cupom de desconto. E dentro do nosso contexto que eu falei no início, houve uma queda de vendas. Então a gente vai fazer uma análise nesse sentido para se preparar para uma reunião, para uma ata de reunião, para se preparar para uma reunião, construindo a pauta e preparando a apresentação para a reunião aqui. A gente vai fazer todo esse estudo de caso. Certo, então vou passar aqui o exemplo aqui do prompt. Analise o CSV de vendas abaixo e entregar o que está fora do padrão, quedas e picos e desvios em relação aos meses anteriores, qual o canal, categoria ou período está concentrando esse problema, 2 ou 3 hipóteses sobre a causa com base nos dados, o que isso significa na gestão da semana, e aí o formato de entrega eu coloquei aqui o HTML, seguindo o contexto, o modelo apresentação.md que a gente subiu no projeto aqui também. E o título vai ser Análise de Vendas de janeiro a abril de 2026. Aí o que eu vou fazer? Anexar esse arquivo .csv, como se fosse um relatório que você extrai lá no seu dia a dia de trabalho, para ele executar essa atividade, como eu falei. O que ele precisa fazer? O contexto já está disponível para ele aqui no contexto da empresa, o que ele vai entregar, qual é a saída esperada, algumas restrições aqui, que é o formato de saída tem que ser em HTML, seguindo o modelo de apresentação dado. Então ele vai fazer uma análise. E o HTML é muito útil para fazer a apresentação, mas depois também pode pedir para ele gerar aqui o PPTX. Ou também integrar com outra ferramenta como o Gamma. Tem muita gente que utiliza o Gamma também, e isso ele consegue criar uma apresentação lá. Mas eu tenho gostado muito de fazer apresentações, alguns documentos com HTML, porque visualmente ele fica muito bom, não tem muitas restrições para corrigir. Mas usar o PPTX tem a vantagem de você conseguir editar. Aí ele executa, eu coloquei o modelo, o padrão, né, Sonnet. Esse .csv tem 8.000 linhas, então assim, ele realmente analisa ali como se fosse uma base real. Na verdade, mais 1.352 pedidos em março, 563 em abril, e aí ele já anotou aqui que houve uma queda de vendas, foi o contexto que a gente colocou inicialmente, que a gente já havia captado. Aqui do lado aqui tem os artefatos. O que são artefatos? É o que tem de conteúdo no projeto e o que você pediu para ele gerar, além também do que você anexou na conversa.
Então, esse lado aqui são os artefatos. Também é um jargão do próprio Cloud aqui. E lembrando, todos esses arquivos do projeto, eu vou disponibilizar os modelos para vocês preencherem. Basta que me marquem lá no Stories, façam Stories, me marquem. Você vai receber uma mensagem com automação, ela vai te pedir uma palavra-chave. No final da live eu vou te dar qual é a palavra-chave. Se você abrir aqui, ele vai mostrar o que ele está fazendo. Então, ele está montando já o .html para gerar a minha apresentação. E no estudo de caso, eu coloquei para fazer como apresentação com o modelo de pauta para reunião, mas o modelo de pauta para reunião aqui que a gente vai ter, ele serve para qualquer contexto, não somente para uma apresentação de um relatório do tipo, né? Então, ele só diz exatamente qual é o formato, se na empresa, na organização que você trabalha já existe um modelo de pauta, basta que você personalize esse arquivo aqui. O que eu coloquei é o básico, tem um cabeçalho, qual é o objetivo da reunião, uma tabela de itens, as regras que são necessárias, quais são as decisões esperadas e o que os participantes precisam saber ou trazer para a reunião. Como que você pode gerar ata de reunião? Se a reunião for online, você utilizar alguma ferramenta de inteligência artificial para transcrever, tem algumas opções de ferramenta de inteligência artificial que faz isso. O Read.io é uma das ferramentas disponíveis. Tem uma outra ferramenta que eu utilizo muito aqui para fazer transcrição, que é muito útil. Se chama... colocar aqui. Pronto, ele gerou aqui a apresentação. Tactic.io também é uma ferramenta muito boa para gerar apresentação. Ele gerou conforme eu pedi aqui o .html. Eu vou fazer o download desse arquivo, vou colocar aqui para a gente poder abrir. O arquivo .html ele abre em qualquer navegador, seja o Chrome, seja o Firefox, qualquer um que você utilize. Eu gosto de utilizar o Chrome porque ele já tem inclusive essa integração com o Cloud. Então tá aqui o relatório que ele gerou. Ele fez uma análise de vendas de todos os meses. Ele encontrou aqui que ele colapsou em abril, que houve uma queda de 61% dos pedidos, de 1.352 para 490. A receita caiu também. Taxa de cancelamento, ele encontrou alguns achados dele aqui. A loja do Itaim caiu 21%. Loja do centro de São Paulo aumentou, crescer em abril, compensado parcialmente. Aí ele montou aqui um relatório com as principais informações. Qual foi a receita total, qual a quantidade de pedidos. Você vê que ele já gera um gráfico que você consegue ver as informações de uma maneira muito clara. E se você pedir para ele gerar um gráfico interativo, ele também gera esse gráfico de maneira interativa, que você clica em alguns pontos e ele destaca ali o que é importante. E aí ele já levantou algumas hipóteses, conforme a gente pediu: aumento do limite de frete grátis, queda nas campanhas pagas, instabilidade técnica, e aí você alimenta a ferramenta com informações do tipo. Então, nessas hipóteses que ele levantou, o que pode ser descartado? Então, nesse caso aqui, se você pegar o seu exemplo específico, seu contexto específico, no caso aqui eu poderia colocar já o contexto de quantidade de gastos em campanhas na internet para divulgação do e-commerce, né? Mas ele levantou como hipótese. Porque se você não tiver colocado como contexto, ele já fala, houve uma queda. Então, vamos analisar como é que foi o investimento em campanhas. Se você coloca as campanhas, aí ele vai analisar os números de campanha e entender, na verdade, houve um aumento da quantidade do CPM, por exemplo, que é uma das métricas dentro de anúncio pago, que é o custo que você está tendo por 1.000 pessoas verem seus anúncios. E aí ele traz também já uns pontos de ação.
qual é o limite de frete grátis e os próximos passos para essa semana. Reverter o frete para 299 como teste, porque a gente tem um impacto aqui, mudou o frete gratuito para determinadas compras, e ele coloca aqui exatamente, inclusive, quem vai realizar a atividade. Quando você deu o contexto da responsabilidade de cada um dos liderados, ele já colocou aqui, ó, o Felipe Torres tem essa atividade aqui como próximo passo, você vai delegar para ele. A Mariana, você vai delegar para a Priya você vai delegar outra atividade. Para quem vai fazer a Mariana, que é a própria personagem aqui do nosso exemplo. Então, conhecendo o contexto, quem é o líder, o que o líder faz, o que cada um dos liderados fazem, eu pedi próximos passos, ele já gerou qual é a atividade de cada uma das pessoas. Então, imagine, eu vou mostrar aqui de novo o contexto, só pedir para fazer uma análise num prompt bem simples, porque se vocês passarem aqui, o prompt é simples. O que eu preciso aqui? O que está fora do padrão, qual o canal, as hipóteses, o que isso significa, e ele já gerou os próximos passos e quem vai fazer. Porque no contexto já tem qual é a atividade de cada um dos seus liderados. Então ela colocou aqui o contexto de liderança, dentro do contexto de liderança que você vai colocar nesse modelo que eu vou te entregar, o que cada um dos seus liderados, quem é seu time, o que cada um dos liderados faz. Quando você tiver uma análise de relatório ou alguma reunião para preparar, você já sabe aqui quem vai realizar o quê. Então, eu tenho um relatório, agora a ideia é que a gente fazer uma preparação de ata para reunião. Já tinha feito alguma coisa do tipo aí, pessoal? Inclusive para gestão de TI com integração aos apps se torna uma ferramenta demais, Eduardo. Muito bom mesmo para análise. Qualquer dado que você tiver para gerar relatório assim, é sensacional. Bom, vamos lá. E eu vou continuar aqui para ele preparar a ata para a pauta, né, da reunião com o que a gente fez aqui. Gerou um relatório muito rápido. Modelo de prompt, você vai receber também esses modelos de prompt aqui que eu fiz. Então, no nosso exemplo aqui agora, eu vou pedir para ele preparar uma pauta para a reunião abaixo, e aí ele vai seguir o modelo do ponto MD que a gente colocou de reunião, você vai colocar o modelo da reunião da organização que você trabalha. A reunião vai ser com o Bruno Alves, que é o CEO, duração de 45 minutos. Qual o objetivo da reunião? Deixa eu só colocar aqui. Seguindo o modelo, é só uma redundância, porque se você colocar para ele montar a pauta da reunião, ele já consegue preparar tranquilamente. Qual é o objetivo da reunião? Que é apresentar a queda no e-commerce, os principais tópicos que você vai apresentar, panorama geral de abril, o que cresceu, o que caiu, detalhamento. Separando aqui para ficar mais claro esse prompt aqui. Ele vai preparar a pauta de reunião. Aqui é bem simples. Com quem é a reunião, qual o objetivo e os tópicos que precisam entrar na reunião. Com base no relatório, ele já vai preparar toda a pauta que você precisa. E aí essa entrada aqui pode ser relatório, pode ser uma planilha, pode ser algum documento. Já faz uma análise prévia para você entrar na reunião preparada. Então ele gerou aqui a pauta e aí você pode pedir para ele gerar um docx, por exemplo, ou escrever um e-mail. E aqui tem um ponto interessante, eu coloquei para ele gerar o docx, mas se você pedir para gerar a mensagem do e-mail para marcar a reunião, ele já vem com link, inclusive, te encaminhando para a ferramenta de e-mail que você utiliza. E aí basta você fazer as integrações aqui, ele tem toda a parte de integração aqui no Cloud, que são os conectores. Você vem aqui na parte de configurações, conectores. Vamos movido para personalizar. Então tá aqui todos os conectores disponíveis que ele tem. Aqui são os que estão conectados aqui na minha conta. Canva, Gamma, Gmail. E aqui tem vários. Os que estão aqui no desktop.
tudo que eu estou mostrando aqui, pessoal, é para o aplicativo, né? Para o cloud no desktop, porque ele tem mais funcionalidades. Então aqui todas as ferramentas que ele tem integração, inclusive o Eduardo comentou aí da integração que ele tem já padrão com os APIs. E aí tem uma infinidade aqui de ferramentas de conectores que você pode fazer, que você pode conectar. E aí com esse conector facilita muito a sua vida. Então eu pedi lá para ele gerar, vamos ver como é que está a geração do relatório, da ata. Ele gerou e aqui vem para o nosso artefato aqui na lateral, a ata de reunião. Você tem as opções de baixar como DocX ou como colocar no seu Google Drive. Ele gerou já toda a análise. Quando você mostra para ele qual é o modelo, ou sobe lá no contexto, o modelo de ata da empresa, inclusive com o modelo do documento, ele consegue gerar tudo igual. Então, quais são os itens da reunião? Gerou o modelo. E aí, se eu pedir, por exemplo, escreva e-mail de convite. Vou usar aqui, né? Escreva o e-mail do convite para a reunião. O Whisper, para mim, é uma das melhores ferramentas que se criou. Hoje em dia, para escrever muita mensagem para inteligência artificial, demora demais. Eu vou abrir uma nova conversa, que eu fiz a continuidade, mas eu vou abrir uma nova conversa. Então, ele já escreveu o e-mail, preciso de 45 minutos com você essa semana para apresentar os dados de abril. O e-commerce caiu, já faz um inicial, por exemplo, aqui, se eu for colocar para enviar para o Gmail, ele já vai para o Gmail com a mensagem pronta para você só enviar a mensagem. Informações também que dá para colocar instrução no projeto, eu não gosto muito disso aqui porque fica totalmente cara de inteligência artificial, né? Utilizar esse travessão. Eu coloco nas instruções para ele não utilizar travessão, não utilizar aquilo, não é sobre, não usar esses contextos, né? Esses contrastes que tem muita cara de IA. Então eu gosto também de colocar na personalização lá do contexto que ele não utilize isso. Você coloca lá na configuração do projeto, para ele não utilizar, porque aí não fica realmente com cara de você só revisa e pronto. Então vamos lá, eu coloquei aqui o escudo. Vamos montar agora como é a parte de montar a ata da reunião. Então, transforma as anotações aqui do modelo ata, a gente tem um modelo de ata que também vou passar para vocês, que é da reunião que foi hoje. E aqui, inclusive, foram anotações soltas. Coloca aqui, então, só anotações soltas, nada assim muito complexo de anotar. Às vezes você está na reunião, está fazendo anotação ali com o computador ou num papel. E aí também tem opções, por exemplo, se você instala o aplicativo, você fez a reunião no papel. Tem muita gente ainda que gosta de anotar no papel. Tira uma foto, pede para ele transcrever, ele coloca isso como texto e você vem aqui e joga. Então, abrir um novo chat, porque não precisa exatamente que eu fique no mesmo chat fazendo tudo isso. Quando ele faz aqui, pessoal, essa live faz parte do aquecimento aí da Masterclass que a gente vai ter no dia 7 de junho. Aqui nos comentários, na descrição aqui da live, tem o link de inscrição. Galera que já é meu aluno, eu mandei lá no grupo também e vou continuar divulgando. Tem na minha bio do Instagram, se inscreva para participar, que é só o começo. Então ele criou toda a parte de ata, quais foram as decisões tomadas, quais são os próximos passos, quais são os prazos. Então ele colocou algumas informações mais soltas e ele montou toda a ata. Você pode pedir para montar aqui o geral DocX para ele enviar depois, para você enviar. Aqui outro ponto que a gente poderia fazer, que eu acabei não mostrando aqui, que está gerando a ata da reunião. Pedir para gera apresentação em PPTX. Ele nem
em Leugério, mas aí já era para apresentação em PPTX. Que ele está gerando um arquivo. Enquanto ele está gerando aqui, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona o Cowork. Ele está gerando aqueles relatórios para a gente ver lá, que eu falei rapidamente, a gente passaria pelo Cowork. Aqui você pode escolher se você vai trabalhar com algum projeto no Cowork ou você pode trabalhar em alguma página. Então, eu vou trabalhar aqui na minha página de downloads. Na minha página de downloads tem vários arquivos lá solto. Deixa eu só abrir aqui como é que o Cowork funciona, que você pode utilizar. Então, aqui na minha pasta download tem vários arquivos soltos aqui. Eu vou pedir para ele pegar esses .csv e colocar dentro de uma pasta. Então, eu dei acesso aqui à minha pasta de downloads. Na minha pasta de downloads tem vários arquivos .csv soltos. Crie uma pasta e coloque todos eles lá dentro. Ele provavelmente vai perguntar o nome da pasta ou ele vai criar uma por contexto. É muito poderoso isso aqui. Você pode agendar a tarefa. Ó, ele encontrou 7 arquivos .csv. Ele vai criar uma pasta chamada CSVs e pronto, ele já removeu. Tinha um aqui. Ele pegou todos os arquivos e criou uma pasta e colocou todos eles. Sensacional. Esse aqui é um dos usos, esse aqui é o mais simples do Cloud. Eu peço de vez em quando para ele organizar minha pasta de downloads, porque eu vou só baixando e colocando coisas lá dentro e ele organiza muito rápido. Isso aqui para mim é sensacional. Se você coloca todos os contextos de projeto, porque dá para você trabalhar aqui também no contexto do projeto, numa nova tarefa. E ele segue o contexto do projeto para poder trabalhar na atividade. Então você pode trabalhar por contexto aqui. Muito bom, muito útil mesmo. Vamos lá para o nosso relatório, se ele finalizou nosso relatório. Que ele gerou a ata da reunião, sem maiores problemas. Duração, todas as decisões. E aqui a apresentação PPTX está gerando ainda a apresentação. Mas quando você coloca qual é o modelo de apresentação, todo o guia da marca, né, o guia o modelo de apresentação da organização, ele segue o mesmo modelo e consegue gerar. Para apresentações, ele é melhor para gerar, por exemplo, em PDF ou HTML, mas ele consegue gerar PPTX muito bom, e aí depois você pode ir lá e editar. Está gerando os slides ainda. Cowork que é muito útil, né? Alguém já utilizou aí o Cowork para poder arrumar alguma coisa, alguma pasta? Eu utilizo ele também às vezes para fazer atividades de criação, de fazer alguma coisa no Google Chrome, para ele acessar o Google Chrome e tomar alguma ação. Então, muitas vezes eu faço ele acessar o ChatGPT e fazer algumas atividades repetitivas que eu preciso fazer com o ChatGPT. É assim, sensacional. É um outro nível. Vou voltar lá se ele terminou gerou aqui a apresentação. Olha o nível dessa apresentação. Olha que apresentação bonita. Ele pegou aquele mesmo relatório em HTML que a gente gerou uma apresentação completa com todos os gráficos, tudo que você precisa. Isso daqui é sensacional. Para mim é outro nível. Então, por exemplo, aqui também uma coisa bem legal que quando você está trabalhando, agenda a reunião na minha agenda para o dia 25 de maio. Se você colocar os convidados, o e-mail, ele já gera aqui. Ele já perguntou. Na verdade, eu falei 25 de maio, mas não falei qual hora.
será às 9 horas da manhã. Se eu não falar a hora, ele não vai marcar, né, a reunião. Ele pergunta se pode criar no seu Google Calendário. Toda essa integração, se você colocar tudo lá no MCP, ele cria, ele tem a liberdade de fazer tudo lá. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo planejamento de projeto, eu planejo, né, coloco ali o que eu quero fazer a entrega, depois eu defino as datas, crio um calendário. Eu já peço para ele salvar lá. Então, ele salva todas as datas. Desse projeto aqui, por exemplo, que eu vou fazer as aulas de aquecimento para a Masterclass, ele adicionou no meu Google Agenda, todas as datas. Inclusive, como a Masterclass ele é o evento final, é o mais importante, ele colocou vários lembretes de um dia, lembretes de 12 horas, 2 horas e 1 hora. As outras lives, como essa, ele colocou o lembrete de 1 hora, porque as lives são mais tranquilas. Mas como a Masterclass a gente tem ali um impacto maior, ele criou com vários lembretes para eu não esquecer. Então, colocou aqui, olha o nível de reunião. E vou abrir aqui só para baixar aqui para abrir no PPTX. A gente abrir aqui no PowerPoint, para a gente ver o nível de apresentação. Porque mostrando aqui nos artefatos é uma coisa, né? Assim, isso daqui, o que economiza de tempo, que você pode fazer, assim, as possibilidades são infinitas. Então, ele gerou aqui a apresentação toda completa. Se precisar de alguma revisão, você pode fazer todos os gráficos. Assim, é espetacular. Eu fico até sem palavras. Quando eu comecei a utilizar inteligência artificial, 3 anos atrás, eu gerava uma apresentação, eu só gerava a parte das informações da apresentação. Chegava nem perto de gerar algo do tipo aqui. Então, se você tem uma reunião com o cliente, mostrar algum resultado para cliente, você já prepara. Se você tem reunião com o cliente, tem a transcrição da reunião, que é muito importante, você consegue gerar uma ata muito boa, gera proposta comercial, isso eu utilizo muito. Eu faço proposta para mentorias, então no início da reunião eu converso ali com o meu interlocutor, falando que eu vou transcrever a reunião, eu transcrevo a reunião, converso, tenho mais liberdade de conversar e depois eu peço para ele gerar uma proposta, e aí eu tenho inclusive um projeto só para essa parte de propostas que eu jogo lá, pego as informações, algumas anotações que eu tenho, ele gera a proposta no modelo de qualquer uma outra proposta que eu tenho aqui. Então, depois você vem aqui e trabalha assim, é espetacular, certo? Bom, sobre essa aula, a gente vai chegando aqui ao fim da aula, eu espero que tenha dado várias ideias de como você utilizar. Fica aí, monte o seu projeto lá no Cloud com as informações do seu contexto de liderança, porque eu vou passar os arquivos. Lembrando, faça um stories, aproveita aí para tirar uma foto, faça um stories, me marca, eu vou te mandar uma automação, vai te mandar uma mensagem, você vai digitar uma palavra-chave que eu vou trazer aqui agora para você. Deixa eu só trazer aqui nossa apresentação de volta. Aí você vai receber os arquivos. Lembrando, você vai receber os arquivos de contexto de liderança, contexto da empresa, o modelo de ata, o modelo de pauta, e já coloco um lembrete aí também, né? Dia 7 de junho, às 20 horas, a gente tem a Masterclass Líder IA. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever. Os meus alunos já têm o link lá no grupo. Para os meus leitores da newsletter também, eu vou mandar nas próximas newsletters semanais esse link de inscrição, e também tem na bio da minha Instagram. No dia 28/5 a gente vai fazer uma live aqui que é priorizando a semana com IA, só trabalhar na parte de agenda.
delegação e feedback com inteligência artificial. E no dia 7/6 a gente tem a nossa Masterclass Líder IA, às 20 horas, gratuita. Essa Masterclass vai ser fechada, você precisa fazer inscrição, porque só quem está inscrito vai receber o link e vai